Bom sábado, irmãos. Que a graça e a saúde do Senhor estejam conosco. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com o Senhor. Terá um hino após a oração. Mantenhamos de joelhos. Santo, santo é o teu nome, ó Senhor dos céus. Querido bom Pai, nós estamos aqui, Pai, uma pequena parte do teu povo, Senhor, sedentos de ouvir a tua mensagem, Pai. Senhor Deus, nós pedimos e clamamos ao Senhor que o Espírito Santo continue conosco, que nada venha atrapalhar, que o Espírito Santo não venha se afastar daqui. Porque desde os primeiros momentos que aqui chegamos, Pai, sentimos a presença do Teu Espírito, que Ele possa se manter conosco, Pai. Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que a profeta do Senhor diz, Senhor, que algumas vezes o Senhor já poderia ter voltado, Pai, mas o Teu povo não estava preparado, o Teu povo não se manteve firme na mensagem, Senhor. Senhor Deus, por favor, que o Senhor nos ajude a manter firme, que o Senhor nos ajude a manter na justiça de Cristo, que o Senhor nos ensine, Pai, a ser puros, nos ensine, Pai, a ser santos, assim como a lição de hoje trouxe através do profeta Isaías. Por favor, Senhor Deus, nos capacita ao reino dos céus. Senhor Deus, dê transformação, Senhor. Dê o Espírito de Cristo na nossa vida, Senhor, para que a gente possa sair daqui e testemunhar as outras pessoas, Pai, porque nós já não aguentamos mais, Senhor. São mais de 175 anos que estamos aqui, Senhor, esperando a Tua volta, mas o Senhor diz na Tua palavra que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sabemos que está próximo, que o Senhor possa nos conceder, Pai, essa vitória, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia estar preparado para aquele grande dia, Senhor. Nós pedimos em nome e amor a Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Nós desejamos um feliz sábado a todos os irmãos que estão aqui, também os que nos assistem pela internet, e queremos cumprimentá-los com a graça e com a paz de Jesus. O título da mensagem de hoje é 132 anos depois. Ainda é longe Canaã? Irmãos, ainda é longe Canaã? O que aconteceu? Que ano que foi? 132 anos antes. Quem é bom de matemática? 1888. Teve alguns momentos na nossa história, como, por exemplo, quando Caleb fez calar o povo diante de Moisés, ele disse assim: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Está em Números 13:30. Um relatório de vamos, eia, subamos e vamos possuir a terra. Um outro momento na história que nós pudemos ouvir um clamor semelhante foi em 1888. E nós temos algumas lições a aprender, a menos que a gente deseje ficar aqui nesta terra por muitos e muitos anos cantando Ainda é longe Canaã? Em 1885, a irmã White disse uma coisa interessante. E eu queria que os irmãos entregassem. Como nós não temos slides, nós vamos entregar uma folha de papel. Ali terá algumas citações com um número, uma letra, um número. Com o número, e o número que eu disser, nós vamos ler, vocês vão acompanhar aí no papel de vocês, tá bom? Eu vou pedir para que vocês não leiam antes que nós vamos no decorrer da mensagem falando os números, tá bom?
Eu sei que é difícil quando alguém diz assim, não leia, a gente não lê. Mas, por favor, tenham paciência, vamos aguardar. Espero que seja o suficiente. Ok. Nós vamos ler o número 1 juntos. Ellen White disse em 1885, quando o poder divino for combinado com o esforço humano, a obra se espalhará como fogo se espalha na palha. Demora para o fogo se espalhar numa palha? Demora ou não? É rapidinho. Quando a gente aprende a fazer uma fogueira, a gente não aprende a colocar palha para iniciar o fogo, uns gravetinhos maiores em cima e depois uns maiores em cima para ir pegando fogo, não é assim? É muito rápido. E ela disse, nos materiais de 1888, ela disse que a mensagem de 1888 servia para preparar um povo para estar de pé, para combinar-se com um agente divino. E nós temos até na história protestante uma confirmação desse princípio, que quando Deus se combina com o homem, as coisas acontecem rapidamente. Veja o número 2. A verdade, proclamada com tanta energia e segurança, espalhou-se como fogo na palha. Nenhum esforço poderia impedir o seu progresso. Irmãos, se isso é uma verdade, que foi até confirmada já na nossa história, e que essa mensagem de 1888 era para combinar-nos com Jesus. Era para Jesus habitar em nós. O que é que nós estamos fazendo aqui ainda? Por que que em 1888 as pessoas que ouviram essa preciosa mensagem não ficaram prontos? E por que que a mensagem não se espalhou como fogo em palha? E eis-nos aqui 132 anos depois. A mensagem que o Senhor... Vocês se lembram da mensagem, quem estava aqui, na última vez que nós viemos? A mensagem que nós apresentamos aqui na igreja sobre o poder do Evangelho nas nossas vidas? Quem não assistiu, quem não esteve aqui, está na internet, no canal aqui da igreja, e podem assistir. O Senhor enviou aquela preciosa mensagem. Como nós nos relacionarmos tão intimamente com Jesus, que a gente passa a viver, não mais nós, mas Ele vivendo em nós. E se essa era a mensagem, para completar, terminar a obra no coração dos homens, mulheres, crianças, quem fosse, quem desejasse. E era de modo rápido, era para ser de modo rápido. Sabe por quê, irmãos? Para o grande conflito ser trazido a um fim. Mas eu não sei. A gente pode perceber na história que essa luz, ou esse fogo, parece que foi se apagando, em muitos casos extinguiu e desapareceu. O que aconteceu? Por que essa longa demora? E às vezes a gente pode querer dizer agora assim, Carol, não é que ele demora. Como diz a Bíblia, ele é misericordioso. Não querendo que ninguém se perca. Ele não quer que eu me perca, que meus filhos se percam, que meu esposo se perca. Ele é misericordioso e Ele está esperando, Carol, que nós nos arrependamos. Nós nos convertamos dos nossos maus caminhos. Então, analisem, irmãos. Então, quer dizer, em outras palavras, que Ele está nos esperando por causa da nossa impenitência, da nossa rebeldia. Porque se Ele está esperando a gente se arrepender e se converter dos maus caminhos, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então quer dizer que Ele está esperando por causa da nossa impenitência. Já pararam para pensar nisso? Eu estava pensando nisso. É só a gente fazer uma análise geral da situação como pessoas e como igreja.
O que é que está acontecendo? Onde que está aquele poder que foi prometido para nós, que seria maior que o Pentecostes? Ouça isso. Teve uma série de artigos na Revista Adventista Americana, de junho de 1986. Eles descobriram um fenômeno. Jovens adventistas estavam deixando a igreja para se unir às igrejas guardadoras do domingo. Já parou para pensar nisso? Que coisa? O que está acontecendo? Hoje pode ser que não exista esse fenômeno, eu não sei. Isso foi em 1986. Mas por que que em nosso meio muitos jovens sentem um desejo muito grande de se parecer com tudo, com as coisas do mundo? A música, a forma de se vestir, a forma de falar. Por que que estão sentindo tanta necessidade de se parecer? Por que que a nossa música tem que, às vezes, ser tão parecida? Irmãos, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre a música e estava assistindo, vocês já viram aqueles vídeos React, que é uma pessoa, ela assiste um clipe de um cantor e ela está se filmando e ela reage àquela música. Então estava ali um clipe de um dos nossos cantores da igreja. E ele era, essa pessoa que estava ali reagindo à música, ele é um professor de canto muito conhecido, muito famoso. E ele está ali balançando o corpo, e no meio da música ele dá uma risadinha e ele fala: gente, mas crente gosta de um rock, né? Foi a reação que ele teve da música. Por que que a gente parece que tem uma necessidade da música se parecer? Por que que a vestimenta às vezes é igualzinha? De uma vestimenta que qualquer pessoa usa. Muitas vezes não tem diferença alguma mesmo. Por que que ainda temos em nosso meio pessoas que querem comer e beber aquilo que sentem vontade? Esses dias eu fiquei sabendo, irmãos, que tem um número muito grande de adventistas, por exemplo, que tomam café. E que cresce cada vez mais o consumo de cerveja sem álcool entre pessoas do nosso meio. E eu fiquei pensando, Senhor, por que que parece que a gente quer ser tão parecido? Parece que a gente tem medo de ser diferente. Um outro ponto que eu estive pensando, por que que grande parte das pessoas entre nós não sabem o que está acontecendo no santuário celestial? O que que significa o dia da expiação final? O que Jesus está fazendo por nós? O que está acontecendo com o povo do Senhor? Por que que ainda muitos entre nós, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas por que que muitos dentre nós, quando sabem que existem, que você é vegetariano, ou falam sobre um vegetariano, não come nada de origem animal, às vezes riem e zombam? O que está acontecendo com a gente? Irmãos, por que que a gente fala de coisas externas? Porque tudo reflete o que vai no coração. A forma como a gente vive mostra o que a gente é por dentro. A gente precisa entender melhor todas essas coisas, porque, irmãos, aquilo que a gente não entende, a gente não consegue passar para frente. Como que você vai explicar uma coisa para alguém que você não entende? E como que você vai fazer com que as pessoas creiam num evangelho se em você não mudou nada? Não é verdade? Como que as pessoas vão crer se você não vive, se eu não vivo? Mais importante, irmãos, do que entender, do que perceber, como nós estamos constatando agora, muitas coisas em que fracassamos, é entender como reverter a nossa situação. É importante ou não? Como fazemos para reverter essa situação miserável? E se você não acha que a sua vida é miserável, compare a sua vida, eu vou escolher uma pessoa, com Paulo. Compare a sua vida com o apóstolo Paulo. Ou então o nosso modelo, Jesus. Tem alguma coisa errada? Está faltando alguma coisa. E se a gente acha que a situação da nossa igreja é a igreja verdadeira, a menina dos olhos de Deus, mas se a gente acha que não estamos numa situação miserável, compare a nossa igreja com a igreja no dia do Pentecostes.
o Senhor enviou a mais preciosa mensagem para o povo há mais de um século atrás. Era a mensagem e era o início para a solução de todos os nossos problemas, de mornidão, de cegueira, de nudez. Resolveria todos os nossos problemas, se é a mensagem. Será que não é talvez a coisa mais importante em que nós poderíamos nos demorar? Entender essa mensagem, entender o que aconteceu? A mensagem à igreja de Laodiceia, por exemplo, não é uma mensagem fácil, é dura. E essa mensagem, irmãos, não falha. Ela não vai falhar. Sabe o que ela resulta? Para aquele que ouve. Para aquele que ouve. A Bíblia apresenta várias vezes na Bíblia assim, quem tem ouvidos, ouça. Para aquele que ouve, irmão, produz cura, restauração, salvação. E vocês entendem que a gente não está falando de uma surdez física. É atender à voz de Deus. Quando a verdade, irmãos, não é atendida, sabe o que acontece? Vocês podem ver em toda a história, em todos os momentos deste mundo, desde que existiu o homem até os nossos dias. Quando uma verdade não é atendida, vem a operação da mentira e do erro. Quando a verdade vem até nós, é para ser apreciada, recebida, aceita, abraçada, amada. E quando isso não acontece, diz a Bíblia, Deus envia-lhes a operação da mentira. Mas Deus sempre envia a verdade primeiro. Mas nenhum problema, irmãos, é tão grande que não possa ser remediado. Mediante arrependimento. E nós precisamos falar claramente, francamente, o Valtinho estava dizendo, sem medo. Não tenha medo do que pode acontecer, da sua reputação, de represálias. Não precisamos ter medo. Na nossa história, na história e na mensagem que o Senhor enviou por meio de Jones e Waggoner, 132 anos atrás, nós vamos encontrar a reconciliação com Deus. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Vamos lá, Zacarias, capítulo 13, e o verso 1. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Sabe o que significa isso? Para a liderança da igreja. E para os habitantes de Jerusalém, a igreja, nós. Olha aqui, para remover o pecado e a impureza. Irmãos, olha essa promessa. Existe uma fonte aberta. Alguns, talvez, vão desprezar essa fonte da qual Zacarias está falando. Que pessoalmente podemos escolher e decidir. Mas eu prefiro crer, irmãos, que o cerne do coração do povo de Deus é honesto e quer fazer a vontade de Deus. E quando conhecerem e ouvirem a verdade, vão responder como Salmo 110, verso 3. Salmo 110, verso 3 diz assim: o teu povo estará disposto no dia do teu poder. Deus quer derramar o poder dele sobre nós. Estamos dispostos? E muitos irmãos, eu creio que vão conseguir enxergar as coisas e aceitar a verdade. Porque agora, irmãos, a verdade, infelizmente, é bem pouco compreendida. Mesmo entre nós. Existe até uma oposição dentro da estrutura eclesiástica da igreja. Uma certa oposição à verdade. E eu creio e oro para que eu e você, a gente considere os testemunhos do espírito de profecia. Houve uma profeta entre nós, sim ou não? E ela ainda fala conosco, sim ou não? Quantas páginas escritas
para nós. O meu desejo é que a gente ouça esse testemunho do espírito de profecia e a gente reconheça a voz do Senhor. Irmãos, a verdade tem um impacto muito grande em corações honestos. Em corações honestos, a verdade causa impacto grande. O mundo e o universo ainda aguardam aquele outro anjo que desce do céu com grande autoridade e a terra se ilumina com a sua glória. Irmãos, a mensagem que iluminar o mundo todo com a glória de Deus era a mensagem de 1888. O que era a mensagem de 1888? Justificação pela fé, em outras palavras, mais simples. Viver a vida de Jesus pela fé. Viver não mais você, mas Jesus viver em você pela fé. Essa mensagem ia iluminar o mundo inteiro com a glória de Deus. E se era o plano de Deus, então, que essa mensagem fosse o começo da chuva serôdia. A gente aguarda a chuva serôdia? Muito. A gente não quer muito a chuva serôdia, o Santo Espírito sobre nós. Então, há algo mais importante que nós devemos estudar? Buscar a verdadeira compreensão? Existe algo mais importante do que isso? Irmãos, por que nós devemos falar sobre algo que ficou lá atrás? A nossa história que ficou lá atrás. Para mim, é algo muito simples. E algo até, eu diria assim, lógico. Porque se a mensagem prepararia as pessoas para um encontro com Jesus, e se deveria avançar como fogo na palha, precisa de 132 anos para um fogo na palha queimar? Sim ou não, irmãos? Não. A gente pode usar a razão, é como o Senhor disse, vinde e arrazoemos juntos. Não precisava de 132 anos para evangelizar o mundo e Jesus voltar. E, no entanto, até o momento, nós, o movimento adventista, nós estamos por cumprir a nossa missão profética. Houve progresso, mas não como a Bíblia diz, irmãos, como no dia do Pentecostes. Em muitos conversos num dia só. Apocalipse 14, os anjos de Apocalipse 14 ainda não agitaram o mundo. Bilhões ainda conhecem muito pouco do que significa estar pronto. Como assim o juízo está chegando? Bilhões de pessoas não sabem o que é isso. Nós temos pregado sobre a volta de Jesus há muitos anos já, não temos? Não está ficando vergonhoso? Para pensar, irmãos. A gente está dizendo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Há quantos anos? O que está acontecendo? O que falta? Por que nós não cumprimos o nosso dever? E quando que vamos cumprir? E Deus sempre utilizou a história passada para nos ensinar lições. Não é verdade? Ele não deixou a Bíblia escrita para nós tirarmos lições? E muitas vezes a gente lê a Bíblia e parece um relato desanimador de incredulidade, murmuração. A época dos juízes do povo de Deus, quando eu li aquilo, eu fiquei perplexa. É muita murmuração contra Deus. E o povo se esqueceu do Senhor. E de novo, e o povo se afastou de Deus e esqueceu do Senhor. E Deus mandou um juiz e libertou, e o povo se afastou do Senhor. Por que Deus não ocultou isso da história? Porque serve de lição para nós. Por que a gente parece que quer ocultar o que aconteceu em 1888? Aí assim a gente perde de aprender lições. Deus tem muitas lições para nos ensinar. E as respostas estão exatamente na nossa história. Então, para mim, é por isso que a gente deve estudar a nossa história. Não esconder. O que a gente sabe, irmãos, é que Deus não pode levar para si um povo que é morno. Pode? Não. Ele não pode chamar de meu povo um povo egoísta, orgulhoso, mundano, pecador. Pode, irmãos?
Não pode. Ele pode levar enquanto houver uma ruga e uma mancha sequer, o que a Bíblia diz? Não. Ele pode levar para o céu homens que são grosseiros com as esposas? Não. A Bíblia diz que nem a oração desse homem é ouvida. Homens, maridos, se vocês são grosseiros com as suas esposas, Deus não ouve nem a sua oração. Ele pode levar pessoas viciadas em pornografia? Não. Pode levar mulheres que são briguentas, vaidosas, sensuais, para morar lá, conviver com os anjos? Pode ou não? Não. Mães, pais, pessoas impacientes, irritados. Pode, irmãos, levar para o céu? Não. Filhos desobedientes? Não. Pessoas fofoqueiras, que pensam o mal, suspeitam o mal. Jovens viciados em qualquer coisa, drogas, filme, música, alimentos, coisas que não agradam a Deus. Jamais, irmãos. Por quê? Irmãos, se a salvação não é pelas obras, por que Deus não pode levar essas pessoas? Porque nós estamos falando de obras. E por que Deus não pode levar essas pessoas? Se a salvação não é pelas obras. Porque essas coisas mostram quem está no nosso coração. Quem está no trono do coração? A gente mostra quem a gente ama mais. A Deus, as coisas do mundo. Dá para mostrar? A gente mostra. E claramente. Quando a gente fala em comportamentos e coisas externas, é simplesmente porque essas coisas mostram o que vai por dentro. Como dissemos, revelam o que vai no coração. Uma vez eu ouvi assim, o que tem a gente fazer tatuagem, colocar piercing, os rapazes usarem cabelão? Deus vê o coração. O que tem? Se uma moça for usar maquiagem e usar roupa sensual, qual que é o problema? Deus olha o coração. E a gente não mostra por fora? Deus olha mesmo o coração e a gente mostra por fora o que está lá dentro. E um parênteses aqui eu gostaria de fazer é que se porventura alguns de vocês ou quem está ouvindo já marcou o seu corpo com tatuagens ou com piercings, porque outrora andaram nos caminhos do próprio coração, não se preocupe, porque Deus agora marcou o seu coração. E o seu corpo ele restaura depois. Mas a questão aqui que eu quero que a gente reflita é que eu mostro o meu caráter, as minhas prioridades, onde eu gasto o meu dinheiro com aquilo que eu faço com o meu corpo, com as obras, como eu me visto. Eu mostro ou não quais são as minhas prioridades? Você entende? Onde estão meus pensamentos? O que ocupa? O que eu gosto? Eu mostro. Nos nossos dias, a maioria dos cristãos, tanto evangélicos como protestantes, inclusive muitos adventistas, creem que a salvação acontece através de uma justificação forense. Um ato como se fosse um ato legal. Como Deus nos declarando justos e ponto final. Creia. Ele te declarou justo. Creia. Nossa vida passa por muitas transformações, creem assim, mas tem um limite. Tem um limite porque nós somos pecadores e não tem jeito. Vocês já ouviram isso? Creem que a perfeita obediência à lei de Deus não é mais necessária, como no caso de evangélicos e protestantes, ou no nosso caso, não é possível. Irmãos, e nós não estamos falando de perfeição absoluta, porque isso pertence a Deus. Nós estamos falando de perfeita obediência à lei de Deus. Então, na maioria do mundo cristão, protestantes e evangélicos, é como se Deus nos declarasse justos, apenas creia nisso e você será salvo. E nesse tipo de teologia, eu vou dizer qual é o problema. O problema é que não cabe a questão de estar pronto.
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante para a volta de Jesus. Não cabe. Não existe. Na verdade, eles creem que a preparação é você ficar se levantando toda vez que você cai. Isso também é vitória. Dizem assim. Caiu, levanta, é assim mesmo. Isso também é vitória. Porém, a Bíblia apresenta uma ideia, e nós vamos ler Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 26 até o 29. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já estiver o quê? Maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Fala de estar algo pronto? Maduro? Ou seja, a colheita só acontece quando o fruto está maduro. Sim ou não? Não é um princípio bíblico? Mas suponha que o povo de Deus nunca fique pronto. Quer porque não possa, quer porque não queira. Então, irmãos, se isso for verdade, se não existe o estar pronto, então a Bíblia e o próprio Jesus mentiram para nós. Porque Jesus diz em Apocalipse 3, 21, se você quiser abrir e acompanhar, Apocalipse 3, 21. Ao que vencer. E depois ele diz, assim como eu também venci. Ele diz para a igreja de Laodiceia exatamente essas palavras. Vencer assim como também ele venceu. Fica claro que precisa haver o estar pronto. E a vitória. Vitória como Jesus venceu. Mas, irmãos, se não há preparação, então Jesus vai precisar admitir que ele se enganou. Que, na verdade, não tem como vencer e não vai vencer. Que o seu padrão para o povo, para nós, é muito elevado. Que ele se enganou. Bom, Deus não se engana. Então, quem sabe a gente entendeu mal? Será que a gente pode chegar a conclusões assim? Será que a gente entendeu mal e nós temos, há mais de um século, temos estado pregando e crendo que precisa haver a obediência? Pregando sobre a lei de Deus? Será que estamos pregando isso há mais de um século por engano? Será que nós estamos pregando que Deus pediu isso e é um engano? Você sabe de onde vem esse tipo de teologia que arranca de nós o preparo? Se chama um calvinismo e ele foi adaptado para o adventismo. Segundo o ponto de vista calvinista, eu vou ler o ponto de vista calvinista e observem se não existe esse pensamento entre nós. Enquanto alguém for possuidor de uma natureza pecaminosa, a persistência em pecar será inevitável. E, portanto, desculpável. Mas isso nega completamente a nossa crença, a nossa doutrina no dia da expiação. Se você não sabe sobre o dia da expiação, por favor, estude sobre isso. Era um dia da purificação do santuário. E nós estamos vivendo nesse dia da purificação do santuário. E como o povo vivia nesse dia? Em humilhação diante de Deus, clamando, suplicando por perdão, purificando a sua vida toda diante de Deus. E eles podiam cometer algum pecado e levar um cordeirinho para sacrificar nesse dia? Não. Não poderiam. Irmãos, diminuir, rebaixar as expectativas de Deus
para desculpar uma mornidão, uma incredulidade, um descuido, é um insulto a Deus. A Bíblia diz assim, que vai haver um povo fiel. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Abraão creu nisso. Ele creu nisso. Mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Em outras palavras, você crê? Eu creio. Irmãos, sem um povo verdadeiramente pronto para a segunda vinda de Cristo e sem uma compreensão da nossa missão, o Senhor Jesus não pode retornar. Ainda é longe Canaã? Ele pode tomar a sua foice afiada e vir arrancar quando há apenas brotinhos? Existe alguma colheita em brotinhos? Quem planta as coisas sabe, vira um brotinho, um narizinho, e depois vai crescendo. E você vai lá colher um milho quando é desse tamanho? Não tem como. Ainda é longe Canaã? Ele só pode tomar a sua foice afiada quando a seara está madura. E isso tem em Apocalipse 14, verso 15 e 16. E o adventismo, irmãos, ele está profundamente enraizado nessa verdade. E o fruto, qual é o fruto do Espírito que Deus quer ver em nós? Amor, bondade, mansidão, domínio próprio, que está em Gálatas. Ele não pode vir colher a seara sem estar madura, se não tem esses frutos em nós. E aí eu pergunto, ainda é longe Canaã? Não tem como nós nos afastarmos dessa grande verdade e ainda permanecer um povo adventista, irrelevante. Não irrelevante, irrelevante. Acaba a relevância. E é impossível para a gente entender, irmãos, o presente e o futuro, sem a gente entender o que aconteceu no passado. Porque a gente sabe que as histórias se repetem. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma vez disseram assim, Carol, mas o corpo está morno. Sim, o corpo está morno. Afetado, talvez, com uma enfermidade, uma doença espiritual. E a gente pode traçar isso ali para a época de 1888. E algumas pessoas, elas, quando ficam sabendo de algumas coisas, elas preferem se afastar. É como se o corpo estivesse... Vocês se lembram na semana passada, na lição, um quadro terrível de podridão e purulência da cabeça até a planta dos pés? Vocês lembram disso? Aí as pessoas veem essa situação e querem se afastar da igreja, sabe? Não é assim que faz. Porque há cura. Nossa geração, irmãos, de agora, precisa entender o que aconteceu na geração passada. E requer um reexame. Hoje, Deus requer de nós um reexame da nossa história para a gente entender por que 132 anos depois de algo que deveria incendiar como fogo na palha, ainda estamos aqui. Ele tem lições preciosíssimas para nos ensinar. E sabe o que aconteceu quando eu descobri essa mensagem? Eu descobri que essa mensagem achata o nosso orgulho no pó. Não sobra um eu, nenhum ar de orgulho e de rico sou e de nada tenho falta. Não sobra. Não sobra esse espírito assim, veja como estamos prosperando. Estudar o que aconteceu em 1888 faz isso. Estraçalha qualquer sentimento, tanto pessoal quanto institucional, de grandeza. Irmãos, nós não estamos nada bem. E quando nós falamos da nossa história, a gente não quer questionar pessoas, a salvação dos nossos líderes daquela época, que ouviram uma mensagem e foram
opositores dela, nós não estamos falando da salvação deles, eles já estão dormindo. E Deus será o juiz, porque só Ele é capaz de julgar sentimentos e pensamentos, eu e você não. E eles estão aguardando o único juiz que pode julgá-los. E nós não estamos falando da salvação deles. O que nós estamos falando é do hoje, a finalização da história hoje. Jamais tem como ser finalizada a obra da pregação do Evangelho enquanto o povo que tem que pregar não está pronto. Todo mundo entende isso, entende? E pronto, irmãos, significa que nós estamos vivendo como Jesus viveu. Abnegação, humildade e mansidão, a mesma de Jesus. Mas a gente surge algum problema, alguma coisa com o irmão, com o vizinho, com a esposa, com o marido, e a gente já fica todo magoado, todo ressentido. E é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que pode ser feita essa mudança em nós. E quanto, irmãos? Demora 100 anos? Não, irmãos, é rápido. Precisamos redescobrir na nossa geração a bênção que os nossos pais recusaram, não entenderam, eles foram opostos a essa luz. Sabe que nós somos um corpo em Cristo. Como se fosse uma cidade, uma comunidade espiritual. E os pecados da geração passada são nossos também. Sabe por quê? Porque a gente carrega os pecados dos nossos pais? Não, um filho não carrega o pecado do pai. Mas por às vezes, eu creio que por ignorância, às vezes voluntária, causada talvez por preconceito, nós estamos andando pelo mesmo caminho que eles andaram. Muitas vezes rejeitando a mesma mensagem. Da mesma forma, sem se dar conta, sem perceber. E nós vamos enfrentar o dia da expiação não somente como indivíduos, mas como povo também. Se nós nos negarmos a estudar novamente a nossa história, a culpa de gerações passadas sim cairá sobre nós, porque isso se chama ignorância voluntária. Se você não leu os livros sobre a nossa história, materiais de 1888, o retorno da chuva serôdia, a Conferência Geral de 1893. Existem livros sobre isso. Ninguém precisa ficar na sombra sobre o que aconteceu. Se nós não estudarmos, a culpa que caiu sobre eles também recai sobre nós. Porque se chama ignorância voluntária. Todos entendem o que é ignorância voluntária. Tem livros disponíveis, tem como pesquisar, mas você preferiu não fazê-lo. Nós estamos sendo tão provados. Irmãos, verdadeiramente provados como aqueles líderes que ouviram da boca de Jones e Waggoner a preciosa mensagem. De novo, nós estamos sendo provados hoje. Da mesma forma. E Deus não vai permitir que essa mensagem maravilhosa, que prepara um povo para estar de pé, ilumina o mundo com a glória de Deus como fogo na palha, permaneça encoberto pelo pó. Ele não vai mais permitir isso. Irmãos, e você pode fazer o que for contra, não importa quem você seja, não prospera. Dura coisa é lutar contra Deus. Nós somos chamados por Deus para cumprir o que a geração passada falhou em fazer. Veja a citação número 3, que está nas suas mãos. Deveríamos ser as últimas pessoas da terra a tolerar, no mínimo grau que seja, o espírito de perseguição contra aqueles que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. Referente à mensagem de 1888, viver como Cristo viveu. Este é o traço mais terrível da falta de semelhança com Cristo. Perseguir. Que já se manifestou entre nós desde a reunião de Minneapolis. Em algum momento, você está entendendo isso? Em algum momento? Está querendo dizer assim, no futuro, isso será visto em seu verdadeiro caráter, ou seja, as pessoas vão estudar e vão descobrir o que aconteceu verdadeiramente. Com todo o seu fardo de dor que dele resultou. Irmãos, o quanto nós temos perdido pelo que aconteceu, só o céu pode dizer claramente.
a dor que temos causado por não ter entendido a mensagem, os anos que têm se prolongado por causa da nossa incredulidade. A citação número 4 é de um ex-presidente da Associação Geral, e ele disse algo muito importante sobre 1888 na conferência de 1893. Veja só. Alguns podem sentir-se incomodados diante da ideia de que Minneapolis seja mencionado aqui, nas reuniões de 1893. Sei que alguns se sentem ofendidos e incomodados diante de qualquer comentário daquela Assembleia e sobre aquela situação de 1888. Mas tenhamos em mente que a razão por que alguém esteja se sentindo assim é tão somente um espírito insubmisso de sua própria parte. Tão logo nos submetamos inteiramente e humilhemos nosso coração perante Deus, a dificuldade se esvairá completamente. A própria ideia de que alguém se incomode revela imediatamente a semente de rebelião no coração. Se falhamos numa ocasião, irmãos, olhem isso, o Senhor nos lançará ao chão novamente. E se falharmos pela segunda vez, Ele novamente nos lançará abaixo. E se falharmos uma terceira vez, o Senhor nos porá por terra mais uma vez. Em lugar de nos sentirmos incomodados com a ideia de que o Senhor nos esteja lançando ao pó do chão, sejamos gratos. E louvemos ao Senhor incessantemente, porque isso é misericórdia e compaixão da parte de Deus. Qualquer outra coisa além disso será nossa ruína e destruição. Irmãos, uma das primeiras coisas que eu descobri que essa mensagem faz é justamente achatar o orgulho no pó. Então, o que eu podia dizer sobre isso? Não tenha medo das coisas que achatam o seu orgulho no pó, e nem da igreja como denominação no pó. Nós precisamos disso. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, nossa corrupção, para que nós possamos buscar e apreciar a justiça de Cristo. Nós precisamos estar cientes de quem nós somos. Esse é o único caminho. É o único caminho para que nosso foco esteja na necessidade de Jesus. Você entende? Reconhecer a necessidade de Jesus só é possível quando você entende quem você é. Não tem como eu sentir necessidade de Cristo e sua justiça sem reconhecer a minha miserável situação, minha fraqueza, minha corrupção. Isso nos faz buscar, clamar, orar, vigiar e nos apoderar da força de Deus. Veja o princípio vital da mensagem de 1881. Número 1. Não é do papel, tá? Não é do papel. Número 1 é reconhecer a minha podridão, minha fraqueza, quem eu sou e a rejeição da luz por minha parte. E número 2, a justiça de Cristo. Seu grande poder em restaurar. Você saber quem você é e entender que você não precisa ser você mesmo. Você entende isso? Reconhecer quem você é e você perceber que você não precisava ser desse jeito. Que a justiça de Cristo poderia ter sido sua por todo esse tempo. E você rejeitando. A gente já podia viver um povo vivendo como Jesus viveu. Iluminando o mundo com a glória de Deus. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. E aqui é algo muito importante. Sabe por quê? Porque crer que você é um pecador, porque você tem uma natureza pecaminosa, isso é o que você é, não tem jeito, você vai continuar pecando porque a sua natureza é má e você é assim. Pecador é sua condição. Isso jamais resulta em arrependimento, contrição, perdão e paz. Antes disso, irmãos, crer assim desculpa o meu pecado e perpetua quem eu sou. Vou buscar ao Senhor com desespero de alma, se não tem jeito? É minha condição? Não tem jeito. Pensa bem, irmãos, analisem bem. Por isso que enfatiza-se as coisas externas, uma graça externa e um perdão externo, declaratório.
E buscar ao Senhor se resume em pedir perdão por meus pecados, que são inevitáveis. Irmãos, faz sentido pedir perdão por algo que é inevitável. É quem você é, não tem jeito. Em algum momento, não tem jeito. Faz sentido? Não tem jeito. Se pecar é uma força inevitável que me controla, faz parte de quem eu sou, então é a mesma coisa que essa ilustração. Eu estive pensando numa ilustração para a gente entender melhor isso. Um homem que nasce cego. E ele não pode ver, mas nós sabemos que os olhos são feitos para ver e que ele deveria ver. Ou talvez como um homem que nasceu com problemas nas pernas e não consegue andar. A gente sabe que ele foi feito com pernas, pernas servem para andar e ele deveria andar. E aí vem então o Senhor Deus e vai até esse homem que é cego e ele diz assim, veja. E aí esse homem diz assim, como? Nasci assim. Não tem jeito. Essa é a minha condição. Mas o que me resta, então, é pedir perdão todos os dias por eu não conseguir enxergar, visto que o Senhor quer que eu enxergue. Mas a minha condição não permite. Então, agora me resta pedir perdão, todos os dias. E aí Deus vai até o homem com problema nas pernas e ele diz assim, eu quero que você ande. E aí o homem diz assim, impossível. Olha para mim. Eu nasci com essa maldição sobre mim, não dá. Mas eu vou pedir todos os dias perdão por eu não conseguir andar. Eu tento, mas eu só caio. Você está conseguindo me entender? A loucura disso? Porque Deus vem, irmãos, até pessoas cegas, coxas e apodrecidas de lepra, como eu e você. E Ele diz, sede perfeitos, como eu sou perfeito. E o que a gente quer fazer? Como? Será que eu ouvi direito? Olha para a minha condição. Olha para quem eu sou. Será que o Senhor se expressou mal? É impossível. Então, quem sabe o Senhor está querendo dizer que eu deveria querer, que eu deveria buscar. Mas como é algo impossível, então deve ser só o meu alvo. Então eu sigo pedindo perdão todos os dias porque eu não consigo obedecer a sua ordem, de que eu ande, de que eu veja ou seja perfeita. Porque eu sou toda defeituosa desse jeito, eu nasci assim. Irmãos, o que acontece quando Deus vem até um cego e ele diz assim, veja? O que acontece? Ele vê. E até um coxo e ele diz assim, anda. O que acontece com o coxo? Ele anda. E com o leproso, irmãos, todo podre. E, aliás, a lepra é um símbolo do quê? Do pecado. E ele vem até o leproso e ele diz assim, ser limpo. Irmãos, a Bíblia diz algo impressionante e maravilhoso, porque a Bíblia diz assim, e imediatamente ficou limpo. Esse tipo de teologia que enfatiza a nossa impossibilidade não passa de falta de fé. Você consegue ver isso? E dizer que nós devemos buscar ver, querer andar, querer obedecer a Deus, lançando para o futuro, tem que ser o seu alvo. Você tem que buscar, lançando lá para frente. Irmão, sabe o que eu digo disso? É perigoso, porque eu não sei quantos anos de vida eu vou ter. O Evangelho de Deus é o poder de me salvar hoje. A gente não pode lançar para frente, sabe por quê? Porque a incredulidade sempre nos deixa fora de Canaã. Ainda é longe Canaã? A única forma de nós possuirmos essa intuição de contrição e arrependimento é entender que se eu tenho andado torta, não consigo ver, estou coberto do pecado, da mancha, da lepra sobre mim. É por incredulidade. É somente por isso. Porque quando Deus fala, acontece. Sim ou não? Sim. Lucas 4, 27 nos apresenta uma perspectiva
que nos ajuda a entender um pouco mais. Lucas 4, 27. Jesus disse isso. Lucas 4, 27 diz assim: muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Por quê, irmãos? Por que do povo de Deus? Por que existia tantos leprosos ali na época de Eliseu e nenhum foi curado? O espírito de profecia comenta assim: Deus passou por alto a muitos leprosos em Israel. Entenda a lepra do modo espiritual nesse momento. Por quê? Porque sua incredulidade lhes fechou a porta do benefício. Você entende? E é só entendendo estas coisas que nós vamos passar a buscar verdadeiramente o Senhor. É o único meio. E é esse o risco que nós estamos correndo hoje. De não entender, não estar percebendo quem nós somos como pessoas e como igreja, quem já poderíamos ser pelo poder de Deus. Você já ouviu a frase assim, a igreja é um grande hospital? Já? Eu também ouço bastante. E embora seja verdade, a igreja é um hospital e a gente se achega a Jesus com todas as nossas enfermidades. Do jeito que nós estamos. E aí eu me lembrei, sabe do quê? Que Jesus às vezes passava por cidades e não ficava ali um doente sequer. Não é verdade? Até quando a igreja vai continuar sendo um grande hospital? Onde as pessoas chegam leprosas pelo pecado e continuam para sempre leprosas com o pecado. Até quando? Para sempre assim? A palavra de Deus nos mostrou que isso se chama incredulidade, falta de fé no poder de Deus. Eu não estou falando, irmãos, que a nossa natureza pecaminosa não existe mais. Eu estou falando do que a Bíblia diz, que nós devemos ser coparticipantes da natureza divina, pela presença de Jesus em nosso coração. Veja o número 5 e número 6 da folha. A intuição da nossa necessidade, o reconhecimento da nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. 6. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição, do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos cura. Portanto, tudo que nos faça enxergar a nossa verdadeira condição, e entenda aqui, ver a sua verdadeira condição é entender que você é pecador, mas você não precisa ser mais. É entender quem você é, mas é entender que pelo poder de Deus você pode ser semelhante a Jesus. Isso é compreender sua verdadeira condição. Ao invés, irmãos, de a gente ficar muitas vezes incomodado ou irritado, ou então triste, acabado, sai tremendo as pernas quando alguém nos mostra quem nós somos, quando a gente percebe quem a gente devia ficar agradecido. Porque esse senso de necessidade é Jesus nos atraindo. Pedro, por exemplo, ele não tinha noção, não tinha consciência de que ele estava em perigo. Ele disse assim: jamais te negarei. E essa é a situação de milhares de pessoas, da maioria, nós podemos dizer assim. Mas quando as pessoas têm ouvido a mensagem da justificação pela fé, do que foi pregado em 1888, muitas se sentem, sabe como, irmãos? Sufocados. Sufocados. Por quê? Sabe por quê? Porque elas percebem claramente que se Jesus tem tanto poder assim, capaz de fazer cegos verem, coxos andarem, leprosos se tornarem puros, purificados, e entenda isso de maneira espiritual, é claro, elas entendem imediatamente que elas estão em perigo, porque elas reconhecem que ainda não experimentaram esse poder na vida delas. E isso pode ser sufocante, sabe por quê? É uma sensação de morte.
por não conhecerem o poder de Deus. Irmãos, e não podemos limitar o poder de Deus a perdoar, como um perdão externo. O perdão de Deus transforma. O perdão de Deus é novo nascimento, novamente, e novo coração. É nova vida. Deus pode fazer mais do que algo externo. Ele pode purificar as fontes da alma. Imagine um coxo, outra ilustração que eu fiquei pensando para a gente entender melhor. Alguém que tem problemas nas pernas e não consegue andar. Então vem Jesus, ele cai. Então vem Jesus, o levanta, o põe de pé, simbolizando o perdão. E solta essa pessoa para andar de novo. O que acontece com essa pessoa? O que acontece? Cai de novo. Aí vem Jesus e levanta de novo, põe ela de pé. E aí ela vai andar, o que acontece com ela? Cai de novo. E todas as vezes, cai de novo. Do que um pecador precisa? Precisa do perdão e precisa de poder para andar. Poder para andar como Jesus andou. Que Jesus o perdoe, sim, mas que Ele dê poder. Reconhecer quem você é, sem conhecer que você tem um Salvador, é desesperador e sufocante. Mas se você se sente exatamente assim, são boas novas, porque você vai poder reconhecer o que está faltando. Conhecer Jesus. Ele é grande e poderoso para salvar. Você consegue entender, irmãos, que esse senso de necessidade de Deus está intimamente relacionado com perceber quem você é e quem você poderia ser? Uma pessoa que tem o hábito de mentir, e ela sofre com isso, e ela não quer mais mentir, e ela reconhece quem ela é. E aí ela vê que ela não precisa mais ser assim. Aí ela vai buscar a Deus, porque pelo poder de Deus ela pode ser diferente. Tudo o que aumenta a nossa intuição de quem nós somos e de quem Deus é, nos leva para mais perto da salvação. O número 7. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a autossuficiência. De todos os pecados é o mais desesperador e o mais incurável. A confiança em si mesmo levou Pedro a crer que estava salvo. E Cristo não nos salva em pecado. Jamais. Mas Ele é capaz de tirar o pecado de nós. Eu entendi, irmãos, desde o começo, quem eu sou, a minha corrupção. Mas eu também entendi quem meu Salvador é. Ele é infinitamente maior do que todas as minhas fraquezas, do que todos os meus defeitos, do que todas as tentações. Ele é infinitamente maior e Ele pode salvar. Eu não posso, mas Ele pode. Em que tipo de Jesus você crê? Agora, irmãos, o que a gente faz em relação à mensagem de que é possível? Veja o número 8. Situações virão que vão nos surpreender mais do que a que surpreendeu os que estavam presentes em Minneapolis. Nós veremos coisas mais surpreendentes do que tudo que já vimos até o momento. Sabem, irmãos, será exigido de nós que recebamos e preguemos esta verdade. Porém, a menos que desarraiguemos do coração toda a fibra do Espírito manifestado ali, de oposição, trataremos a mensagem e o mensageiro, por meio do qual ela é enviada, da forma como Deus disse que tratamos aquela outra mensagem. Vocês entendem isso? Deus hoje ele está reacendendo a mensagem. E é através de mensageiros, irmãos, não os mais brilhantes, não os mais óbvios. Se nós fôssemos escolher, nós escolheríamos pessoas muito mais ilustres. Mas Deus chama a mim e a você. E Ele está observando o nosso coração para ver como a gente vai reagir hoje a essa mensagem. Se fosse para a gente traçar uma linha do tempo aqui e ver aonde que a gente está nessa linha do tempo, fica fácil da gente identificar por que o alto clamor ainda não aconteceu. Porque o alto clamor é como fogo na palha. Mas nós já estamos aqui há 132 anos. É porque antes do alto clamor precisa haver o quebrantamento de coração.
um arrependimento. E nisso, irmãos, o Senhor lida conosco já há mais de um século para nos levar ao arrependimento. E é por isso que tem demorado tanto. É porque não atendemos ao conselho da testemunha verdadeira que clama por arrependimento. Veja o número 9. E já estamos quase finalizando. Ela, a mensagem à igreja de Laodiceia, estava destinada a despertar o povo de Deus, a denunciar-lhes a apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento, a fim de que muitos pudessem ser favorecidos com a presença de Jesus e estarem preparados para o alto clamor do terceiro anjo. É nesse ponto aqui que a gente está, já há anos. Essa obra de arrependimento ainda precisa amadurecer entre nós. Muitas vezes a mensagem atua sobre sentimentos. E as pessoas ficam com medo. Mas o que Deus deseja é que a mensagem mude o caráter. E não provoque medo. Muitos respondem de acordo com esses sentimentos e esses temores. Aí Deus, em sua infinita sabedoria, que lê o coração e conhece todas as coisas, Ele dá tempo. Tempo para que a gente não fique enganado a respeito da gente mesmo. Para que passe a emoção e o sentimento. E então Ele permite uma prova para ver se nós obedeceremos ao conselho de Jesus. Veja o número 10. Deus conduz avante seu povo passo a passo. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado e provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta incisiva obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, se não desejarem ser vomitados da boca do Senhor. Se você é contra estas coisas que mostram a nossa condição, o que vai no nosso coração, quem nós somos, como somos miseráveis, pobres, cegos e nus, olha o que diz aqui, cuidado. Tem algo que você precisa fazer por você antes que você seja vomitado da boca do Senhor. Disse o anjo, Deus atuará mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí têm eles oportunidade de ver o que em seu coração está excluindo Jesus. Prezam alguma coisa mais do que a própria verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, olha isso, para ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho, as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação de fazer o quê? Eu tremo diante dessa frase. Estão entregues a seus ídolos, deixai-os. E eles passarão, esses anjos, então, adiante a sua obra, deixando esses, com seus pecaminosos traços, não subjugados, ao comando dos anjos maus. Irmãos, pensem nisso. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Quando Pedro se deu conta de sua própria condição, quando ele negou Jesus 3 vezes, irmãos, ele se lançou ao chão, esmagou o orgulho dele. Ele queria morrer. E ali morreu algo, o eu. E ele foi verdadeiramente convertido, mas não foi antes disso. Somente quando ele reconheceu quem ele era. Ele precisou de algo terrível acontecer na vida dele para ele enxergar quem ele era. E eu não sei, eu oro a Deus, Senhor, o que for preciso. O que for preciso para o Senhor tirar de mim completamente o meu eu.
Você precisa autorizar Deus a mexer na sua vida. O que tiver que acontecer para que o seu eu não esteja no trono, mas sim Jesus. Será que vai precisar acontecer coisas assim conosco? Eu não sei o que é preciso, mas Deus sabe. O que eu posso dizer é: receba a mensagem da justificação pela fé. Ela mostra quem você é, quem você poderia ser pelo poder de Deus. E como igreja e como denominação não é diferente. Nós precisamos reconhecer nossa condição também. Aí sim o Pentecoste não vai ser uma realidade distante, longe de nós. Quando demorou para Pedro, quando ele reconheceu a condição dele para ele encontrar arrependimento e verdadeira conversão, não demorou. Nós encontraremos também perdão e verdadeira conversão. E sejamos gratos, irmãos, acima de tudo, porque Deus ainda está lidando conosco como povo. Ele está lidando, são apelos do próprio Deus para nós, para nos salvar do erro, para nos manter longe de caminhos errados, porque Ele está desejoso de derramar sobre nós a chuva serôdia. Irmãos, por amor de Cristo, vamos receber a mensagem de todo o coração. Atos, capítulo 3 e o verso 19. Ali apresenta para nós todos os passos para que eu e você possamos receber a chuva serôdia. E é conhecido esse verso. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. As pessoas que estão estudando essa mensagem, elas estão percebendo o fardo de dor que foi causado por causa da rejeição. Estão encontrando uma verdadeira conversão. O último texto, número 11. Onde quer que esta mensagem chegue, seus frutos são bons. Vigor e energia vital são introduzidos na igreja, e onde a mensagem é aceita, esperança, coragem e fé irradiam da face de todos os que abrem os olhos para ver, o entendimento para compreender e o coração para receber o grande tesouro da verdade. Hoje à tarde nós vamos ver quando que essa mensagem pode acontecer na nossa vida. Quando que Cristo pode habitar em meu coração? Nós vamos estudar sobre a fé. E eu desejo que essa igreja e todos os que estão ouvindo, nós possamos abrir o nosso coração e receber essa mensagem verdadeiramente. Amém. Nós vamos nos ajoelhar, quem puder, para orar ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome por Tua infinita misericórdia, por estar ainda lidando conosco. Por favor, Senhor, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a Jesus como hóspede bendito em nossa vida. Por favor, Pai, transforma a nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, para que sejamos instrumentos de grande poder em Tuas mãos. Pai, nós não somos nada, mas nós queremos receber a presença de Jesus entre nós. Nós queremos aqui, Senhor, clamar por Tua promessa para que se cumpra em nós hoje, em nossas vidas hoje. E nós pedimos isso, Senhor, porque confiamos no Teu grande poder e pedimos isso pelo sangue precioso de Jesus. Por favor, Senhor, despeça-nos agora com Teus santos anjos, com Teu Santo Espírito e nos traga de volta também em segurança. Em nome de Jesus. Amém.